E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago, para quem não me conhece, e para quem me conhece, sabe que eu tenho alguns problemas de respiração e eu resolvi fazer um vídeo sobre isso, porque eu estou me preparando para algumas cirurgias e eu achei importante falar um pouco sobre isso para poder alertar outras pessoas que talvez não tenham o conhecimento que hoje eu tenho. Quando eu era criança, eu tinha muita dificuldade de brincar. Eu brincava com meus primos, com meus amigos, mas eu sempre percebia que eles tinham mais disposição que eu, que eles tinham mais força, que eles tinham mais resistência até de correr do que eu. E o tempo foi passando e isso começou a incomodar de uma forma maior. A minha mãe sempre se preocupou muito comigo, me levou ao médico e ele descobriu que eu tinha adenoide, que é uma carnosidade aqui no nariz. E eu fiz essa cirurgia aos 8 anos de idade. Não me lembro de ter tido alguma melhora na época, mas foi uma cirurgia ok, tranquila. E o tempo foi passando, me tornei adolescente, sou crente e, como quase todo crente, gosto de acampamento. E adolescente, eu esperava o ano inteiro para ir para aquele bendito acampamento. E quando chegava no acampamento, no segundo dia eu era a pessoa mais famosa daquele lugar. Não é porque eu era mais bonito, não era porque eu era mais desenrolado. Era porque eu era a pessoa que roncava absurdamente, que não deixava ninguém dormir. Quando você é adolescente, tipo 13, 14 anos, talvez isso não incomode tanto. Mas a idade adulta foi chegando e foi se tornando cada vez mais constrangedor ser conhecido como o cara que ronca. Então, com o passar do tempo, aquilo foi me incomodando mais e mais. E um dia que eu tive acesso a um bom plano de saúde, você que tem condições de ter um plano de saúde, tenha. Eu fui a um médico, procurei o melhor médico do meu estado, aqui de Pernambuco, para poder ver esse problema, e eu pensava que eu ia chegar lá e ele ia passar algum aparelho. Mas aí quando eu cheguei no médico, eu percebi que a situação era bem mais complicada. Ele perguntou: o que é que você tem? Eu disse: eu tenho um ronco. Eu ronco bastante alto e eu desconfio que eu tenho uma apneia, pelo que as pessoas me falam. Então ele falou, até sorrindo, ele fez: você acha que você tem apneia? Pois eu tenho certeza. Ele percebeu que a minha face, a minha forma de falar, as obstruções do meu nariz realmente facilitavam para que eu tivesse um caso de apneia. Ele passou um monte de exames, uma bateria de exames enorme. Ele fez um exame no dia, que é um exame que consiste em colocar uma câmera. A câmera fica na ponta de um fio que ele enfia no seu nariz e desse lado ele conseguiu chegar onde ele queria, mas desse lado topou aqui, ó, e não foi mais, não subiu. Então aí a gente já detectou um desvio de septo. Já tinha ouvido falar disso também, mas nunca tinha me aprofundado. Então eu descobri naquele momento que eu tinha apenas 20% da minha capacidade respiratória. Então você que respira 100%, imagina passar a vida inteira com o nariz tapado. É mais ou menos isso que acontece com a gente que tem esse problema. Existem 4 níveis de desvio de septo e eu tenho o nível 4 com o esporão. Ou seja, eu tenho o pior piorado. Eu tenho o pior com um plus. Não basta ser ruim, tem que ser o pior. E não parando aí, eu fiz os outros exames e quando ele pegou todos os exames, ele percebeu que a minha face realmente ela tinha medidas que não eram compatíveis para uma boa respiração. Como assim? Além do meu nariz ter o desvio de septo, o meu maxilar, essa parte aqui, todo mundo tem em formato de U e eu tenho formato de V, por isso eu pareço um roedor, por isso esses meus dentes da frente se destacam tanto. A minha língua ela é grande para minha boca e meu queixo ele é curto, não dando espaço para minha língua se expandir na hora que eu durmo. Então quando eu durmo, a língua retrai e tapa todo o caminho por onde o ar passaria. Por isso que eu tenho uma apneia e tenho um ronco tão alto. Tá, mas o que é a apneia? A apneia do sono são pausas que você dá na respiração enquanto você dorme. Como assim? Eu estou acordado, durmo. Assim que eu durmo, eu paro de respirar. Simplesmente eu paro de respirar.
São pausas de 10, 15, 20, 25, 30, acreditem, até 45 segundos sem respirar enquanto você dorme. Então você imagina que sua mente está dormindo, mas o seu corpo não dorme, porque a cada 20, 30 ou até 40 segundos o meu corpo ele se acorda para poder respirar. E esse curto espaço de tempo que o meu corpo acorda inconscientemente para poder respirar é o tempo que eu estou roncando, buscando ar para não morrer. Então você imagina que o nível de oxigênio do sangue cai de uma forma absurda, a ponto de que você dorme 8 horas, você dorme 10 horas e você se sente como se você tivesse dormido 15 minutos, 1 hora, e você já se acorda indisposto. Muitas pessoas, às vezes, por não entender, às vezes eu também não entendi, às vezes eu ficava, meu Deus, por que é que eu sou tão preguiçoso, gosto tanto de dormir? Mas na verdade, eu tenho esse problema e o meu sono, ele não recupera o meu corpo no nível que deveria ser recuperado. A apneia, ela traz muitas complicações para a saúde de uma pessoa. Ela pode causar taquicardia, doenças de coração, hipertensão e outra coisa muito chata e muito complicada que a gente é tido como demente, burro, que é a falta de atenção, a sonolência. Tudo isso ocasionado pela noite mal dormida. Se você não dorme bem, como é que você vai passar o dia bem? Então, pessoas que têm apneia, que roncam, que têm problemas de respiração, são pessoas que normalmente têm o cérebro pouco oxigenado e por isso são pessoas que têm dificuldade para prestar atenção. Muitas pessoas que têm apneia são aconselhadas a até não dirigirem, porque tem muita facilidade de cochilar no volante, de perder a atenção no trânsito. Então, tudo isso ocasionado por causa da apneia. Então, para quem pensa que a apneia é uma besteira, não é. Não é só um mal social, não é só o roncar. É uma doença realmente complicada que precisa ser tratada e precisa ser cuidada. Sabendo disso, eu comecei a minha saga, que já dura 4 anos, mas a culpa é mais minha e dos planos de saúde, enfim. Recentemente eu voltei para o médico, comecei a fazer todos os exames de novo e fiz um exame chamado polissonografia, que é um exame que a gente dorme cheio de fio. Vou tentar colocar uma foto aqui para vocês verem. E é um exame muito chato, porque você tem que dormir na clínica, numa cama que você não é acostumado, com um monte de fio agarrado. Graças a Deus eu fui numa sexta-noite, depois de uma semana intensa de trabalho. Então, para mim foi fácil dormir, mas muitas pessoas têm dificuldade de dormir, não pode sedar, não pode tomar remédio, então tem que ser à vontade. Às vezes isso complica um pouco. Mas aí o resultado desse exame, ele preocupou o meu médico. Ele falou, você tem uma apneia severa, você tem uma apneia de uma pessoa que talvez tenha o triplo do seu peso, porque a obesidade também pode causar a apneia. E foi bem preocupante, assim, porque eu pensava que eu ia ter que passar por algo simples, mas quando eu percebi, eu estava sendo encaminhado para algumas cirurgias um pouco traumáticas, para uma pessoa que não gosta nem de ver sangue. Seria bem complicado e está sendo um pouco complicado essa questão, mas eu pensei, bem, é ruim, eu não gostaria de fazer, mas se eu tenho que fazer, se é pelo meu bem, se é para que eu possa ficar bem e ter uma qualidade de vida maior, então eu vou fazer. Eu vou estar passando pelo processo da septoplastia, que é a cirurgia da correção do septo. Corta um pouquinho de cartilagem, de carne, não sei se pega um pouquinho do osso, mas é para poder desobstruir o meu nariz, que apesar de ser tão grande, como você pode analisar, ele não funciona bem. Então, essa cirurgia vai me dar muito mais respiração durante o dia. Eu vou ter mais concentração. Se você passa mais ou menos pelas situações que eu passo, de constrangimento, quando você precisa ir para o hotel, a trabalho, ou quando você está com seus amigos, ou com a sua esposa, ou com seu esposo, mulheres também têm apneia, é importante que você procure um médico, que lhe oriente, que lhe encaminhe. Talvez você nem precise fazer as cirurgias que eu vou fazer, mas você pode ter mais qualidade de vida. Então, se você conhece alguém que tem a suspeita de apneia, peça para que essa pessoa vá ao médico e cuide disso, porque é uma coisa muito importante. Mexe com a autoestima, pela questão do mal social, mexe com a saúde a longo prazo, porque você envelhece muito mais rápido que as pessoas normais.
Esse é o meu recado para vocês. Peço que vocês orem para que a cirurgia dê tudo certo. Eu estou bem confiante, apesar de ter um pouco de receio com cirurgias e sangue e toda essa história de bisturi. Mas eu estou bem confiante, acredito que vai dar tudo certo. É uma cirurgia simples, essa primeira. E que vocês me acompanhem nessa minha guerra contra a apneia, porque ainda eu acredito que eu vou passar pelo menos uns 2 anos até me livrar de uma vez dessa maldita. Então tá bom, um abraço, até a próxima.